Igor Vinícius já não é a única opção para a lateral direita do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e te atualiza sobre Juan de Neno e São Paulo. Será que ele vai ser anunciado ainda nessa terça-feira? Falo também sobre quanto o seu clube já faturou com vendas de atletas na atual temporada. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora mudar de assunto e contar quanto o seu clube já faturou com vendas de atletas na temporada de 2025, levantamento bem legal, aponta o Botafogo como o clube vencedor nesse ranking, até aqui foram 409 milhões de reais obtidos com transferências de atletas somente na atual temporada. Palmeiras é o segundo colocado, 328 milhões de reais. O Galo é o terceiro, para minha surpresa, são 215 milhões de reais. Na sequência, Internacional em quarto, 141 milhões de reais, Flamengo em quinto, 140 milhões, o Santos em sexto, 134 milhões, top 10 ainda tem o Fluminense em sétimo com 120, o São Paulo em oitavo com 119, o Bahia em nono com 84 milhões e o Grêmio na décima colocação com 82 milhões de reais. Destaques negativos para o Corinthians, na 11ª colocação com apenas 75 milhões de reais. O Cruzeiro é só o 16º colocado com 17 milhões de reais. O Vasco é o 17º com 15 milhões de reais. Sport, ou melhor, Juventude e Mirassol ainda não conseguiram qualquer centavo com vendas de atletas em 2025. Hora de falar sobre Juan de Neno. São Paulo espera anunciar nas próximas horas a contratação do centroavante argentino de 30 anos de idade. Na segunda-feira ele passou por exames médicos e agora, com a documentação pronta, vai faltar apenas a questão burocrática do envio do empréstimo do Cruzeiro, o registro dele na Federação Paulista e, por consequência, no boletim informativo diário da CBF. São Paulo conta com o de Neno já para essa janela de transferências, vale a lembrança de que a janela se encerra na noite dessa terça-feira. E, inclusive, se tudo correr dentro do esperado, o de Neno já pode ficar à disposição no banco de reservas para a partida de quinta-feira contra o Vasco no Morumbis. Empréstimo gratuito até dezembro, se aproveitando da boa relação do presidente do São Paulo, Júlio Casares, com o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço. São Paulo assume 100% dos vencimentos do de Neno, que ganha na casa dos 600 mil reais, e a partir de agora o tricolor deixa de olhar para o mercado de centroavantes. Vai buscar mais um meio-campista e um defensor se aparecerem oportunidades boas de mercado. O que isso significa? Jogador a custo zero e com um salário relativamente baixo. É por isso que o Thiago Mendes está descartado. O volante, apesar de estar livre no mercado, está pedindo mais de 1 milhão de reais por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. Só para completar o noticiário do São Paulo, Pedro Ferreira, capitão e camisa 10 do time sub-20, renovou o contrato até 2029. Existe enorme expectativa em relação a esse atleta. Para falar sobre o Corinthians, com informação exclusiva, Pastor, lateral direito, 25 anos de idade, brasileiro, foi sugerido e agradou ao departamento de futebol do Corinthians. Esse jogador surge como uma alternativa se as negociações com o São Paulo por Igor Vinícius não avançarem. Já contei para vocês, nos últimos dias, que o Dorival Júnior havia aprovado a contratação do Igor Vinícius, que perdeu espaço no São Paulo e parece estar de saída. Mas o tricolor não gostou tanto da ideia de liberar um jogador para um rival sem compensação financeira. A ideia do Corinthians é trazer um lateral direito sem gastar dinheiro, e é nesse contexto e nesse sentido que o Pastor começa a ganhar força. Se você não conhece esse jogador, eu conto que ele surge na base do Londrina, passa pela Ferroviária até se mudar para Portugal, onde joga para o Leixões, Portimonense e Farense. Na temporada que acabou de terminar lá em Portugal, foi titular absoluto do seu time com 34 jogos e 2 assistências. O nome foi sugerido para o Fabinho Soldado, que levou para a avaliação do departamento de análise do Corinthians. Houve aprovação, Dorival Júnior também gostou e as tratativas estão sendo conduzidas. O fato de o Farense ter sido rebaixado para a segunda divisão do futebol português facilita o negócio com o clube português. Só para completar, outro nome sugerido também para a lateral direita é de Joaquim Garcia. Esse é um argentino de 23 anos de idade que atua pelo Vélez Sarsfield. O grande problema é que ele não tem conseguido jogar.
sua última aparição em 23 de janeiro, causando enorme desconfiança no timão. Corinthians que ainda busca um zagueiro e atacantes de velocidade para atuarem pelo lado do campo são as prioridades de Dorival Júnior para o segundo semestre. E você, o que pensa sobre os nomes que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Boa noite, Nicola. Zubeldia deu aval para contratar Dineno. Sim, se ele não vai utilizar ele, vai que ele não gosta do atacante. Deu aval sim, tá? Eu não sei só, Henrique, sendo bem sincero, se o nome do Dineno surge a partir do Zubeldia ou se surge do São Paulo, e aí o São Paulo pergunta para o Zubeldia. Mas antes de contratar, o São Paulo consulta o Zubeldia e ouve, não, pode trazer, a gente põe para jogar sim, tá? E vai ser importante, porque hoje o São Paulo tem o André Silva e o Rian Francisco, e está muito claro que o Rian Francisco não goza de muito prestígio com o atual treinador. João Roseno perguntando se há algum outro reforço do São Paulo. Não, além do Dineno, não sei de mais ninguém. O Kishi, lembrando que eu cheguei cedo, porque hoje tem tempo técnico, né? Então não posso me estender muito aqui na live não, tá? Renato Rosa, boa noite, Nicola. Além do Dineno, mais algum reforço para chegar? E o Corinthians vai contratar o Igor Vinícius? Até perguntei hoje para o empresário do Igor Vinícius se tem alguma novidade nessa história. Sem novidades no negócio, tá? O que eu perguntei para o pessoal de São Paulo é se eles topariam negociar mesmo que se fosse com o Corinthians. E aí deixa eu até abrir aqui só para trazer para vocês esse feedback. Tudo depende, até porque ele vai ficar livre mesmo. A ideia é negociá-lo na metade do ano, tá? Então eu imagino que o São Paulo queira alguma compensação financeira, especialmente se for para algum rival. O Ari Júnior com like número 5. Quais as metas para o ano do São Paulo? As metas esportivas, Ari, que metas você se referiu de competições? Ou de vendas de atletas, enfim, não uma especificada. João Piscina mandando boa noite. 64 milhões no Matheus Alves não é um valor muito baixo? O Gustavo São Paulo assegura que não tem nada no Matheus Alves, tá? Quem me assegura, eu vou até dar nome, quem me garantiu que não chegou nada foi o presidente do São Paulo, o Júlio Casares. O Júlio estranha essa notícia de que o CSKA estaria disposto a pagar 10 milhões de euros. Boa noite, Nicola, entrei agora. Me explica aí. Mais cedo vi seu vídeo falando do interesse do São Paulo em Lautaro, e agora tá fechando com o Dineno. Explica aí ou me equivoquei. André, você não deve ter prestado atenção no vídeo. Perguntaram sobre Lautaro Dias, tá? Fui checar no São Paulo, e o que eu ouvi do São Paulo é que não fazia parte dos planos. Surgem muitos nomes, né? E aqui, qual que é a nossa missão aqui? É tentar ir atrás das fontes e perguntar se existe alguma chance desses negócios acontecerem ou não, tá? Tô até abrindo a parte em que eu falo do Lautaro aqui, ó. Lautaro foi sugerido ao São Paulo, tá? Mas não causou grande empolgação. Até porque ele não é um jogador de referência, não é um centroavante nato. Tinha aquela questão de ter feito gol no São Paulo, tem uma relação de que em outras janelas ele foi procurado pelo São Paulo, mas para essa janela não havia interesse. O São Paulo entende que o Dineno, por ser um centroavante, um camisa 9 de ofício, vai ter mais utilidade e serventia do que o próprio Lautaro, tá bom? É verdade que o Paul Fernandes pode pintar no São Paulo. Quando ele foi contratado pelo Fortaleza, quando o Paul Fernandes foi contratado pelo Fortaleza, o São Paulo era um dos interessados. Ele está livre no mercado, né? Porque o Fortaleza o dispensou. Deixa eu ver se tem alguma chance. Quer ver? Ó? Boa noite. Tudo em ordem por aí? Alguma chance de o Paul Fernandes, que saiu do Fortaleza, pintar no São Paulo? Vamos tentar descobrir essa parada aí para avisar para vocês, tá bom? Rodrigo M, boa noite, Nicola. Quais as novidades no São Paulo? Estamos atrás aqui, tá? Falando que é torcedor do Tricolor. São Paulo precisa de um meia de ligação e de um atacante. Erlean, chegaram a especular que o Coronado poderia ser contratado. Chance nenhuma, tá? Ainda que o Igor Vinícius interesse ao Corinthians e possa existir uma conversa, o Coronado não vai ser alvo de troca. Ganha 2 milhões de reais por mês, valor que incapaz de caber dentro da folha salarial do São Paulo. E o São Paulo avalia que já tem 2 jogadores para a mesma função, o Lucas Moura e o Oscar. Sobre São Paulo,
Dineno está contratado, tá? Faltava só a realização de exames médicos, empréstimo até o fim da temporada. O São Paulo assume 100% dos salários, mas não banca nada ao Cruzeiro pelo empréstimo. Jogador que vai ser bem mais barato do que o Carlos Vinícius. Com o Carlos Vinícius, o pacote ia ficar bem superior a R$1 milhão, entre salários, direitos de imagem e luvas. Com o Dineno, o custo vai ficar na casa dos 600 mil por mês. Jogador que, inclusive, chega com um aval do técnico Luiz Zubeldia. Fala, família boa! Ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. Claro que a gente está falando de quem? Nada mais, nada menos que o São Paulo. E se você gostou desse tipo de conteúdo, chega pra cá, deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do mundo, o Tricolor. Valeu, um grande abraço no seu coração, segue pra mais, até o próximo vídeo e vamos que vamos.